reunidos nessa casa de luz, vamos dar início à prece inicial. Aliás, vamos fazer o preparo. É que eu tirei o óculos. Prece. Vamos fazer a leitura do livro Vinha de Luz pelo Espírito Emmanuel de Francisco Cândido Xavier. Capítulo 80. Como sofres? Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Pedro, capítulo 4, versículo 16. Não basta sofrer simplesmente para acender a glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros preocupações que os assaltam e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal. Não são poucos os que batem a porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor, somente porque resolveu ele chamar-nos as contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando o companheiro em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Após essa leitura edificante que caiu como tema do que a Jane vai falar hoje, vamos fazer a nossa prece inicial, vamos acalmando nossos pensamentos, entrando em harmonia, acalmando o coração. Primeiramente, agradecendo essa casa de luz, de amor, pela oportunidade de estarmos hoje reunidos nessa tarde, em nome de Jesus, com todo o carinho que os espíritos amigos preparam esse ambiente desde cedo, pedindo a espiritualidade amiga que intua a nossa companheira que vai fazer a palestra, que preparou com tanto carinho esses estudos e essas reflexões. Cada um de nós consigamos aproveitar esse estudo e sairmos daqui mais fortalecidos. Que a nossa tarde seja muito agradável, sejam todos bem-vindos, que assim seja, graças a Deus. Passamos agora a palavra para Jane Gelice, que vai falar de Jesus e seus sofrimentos. Sempre muito bom, uma alegria nos vermos aqui na Casa de Bezerra, que os amigos espirituais dessa casa, os benfeitores, estejam junto de nós nessa tarde, nos sustentando, nos orientando. Está baixo, está alto, está baixo ou está alto? Está baixo? Melhorou? Melhorou? Então tá bom. Então vamos
vamos renovar o pedido, as rogativas e a gratidão também por estarmos aqui. Nós solicitamos, rogamos que os amigos espirituais estejam juntos de nós, os benfeitores dessa casa, Dr. Bezerra de Menezes, que eles estejam em nosso coração, para que possamos aproveitar todos juntos os ensinamentos, os estudos que nós vamos tratar, sobre os quais nós vamos refletir na tarde de hoje. É sempre muito bom estar aqui nessa casa. Eu sempre fico muito feliz de estar aqui junto de vocês. E hoje nós vamos falar de um tema que está no livro Jesus e a Humanidade. É o primeiro livro da série psicológica ditado por Joana de Ângeles Adivaldo Franco. Depois ela ditou uma série de outros temas, de outros livros, e no terceiro livro, que se chama Plenitude, ela trata também do tema do sofrimento. E aí a gente pode começar refletindo, perguntando, aceitando o convite da mentora Joana sobre o tema. Por que a gente precisa falar de sofrimento? Por que esse é um tema ainda tão necessário para nós? Será que é preciso sofrer? Todos nós precisamos sofrer de alguma maneira? E talvez a pergunta mais importante que a gente possa fazer nesse início do nosso encontro: qual é o sentido do sofrimento? Porque precisa ter um sentido. Se nós estamos aqui, vivemos dores e sofremos, há de ter um motivo, há de ter um propósito. Será que nós já descobrimos isso? Qual é o propósito da dor e qual é o propósito do sofrimento? Nós vamos falar um pouquinho e pensar um pouquinho sobre esse tema na tarde de hoje. Esse texto, ele fala com muita propriedade, Joana traz para a gente com muita propriedade o foco em dois verbos: o verbo querer e o verbo crer. Ela fala desses dois movimentos que estão dentro das nossas possibilidades, mas que nem sempre colocamos na vida diária, nem sempre praticamos, né? Quando a gente tem maturidade, ou vai conquistando maturidade psíquica, maturidade espiritual, nós vamos ao mesmo tempo ganhando uma segurança íntima, uma segurança que vem de dentro. Porque muitas vezes, de forma equivocada, nós buscamos fora tanto a segurança quanto a felicidade. Mas segurança e felicidade não é uma busca de fora, é uma busca que a gente tem que fazer quando a gente se volta para a gente mesmo. Porque, embora o ambiente externo possa facilitar essa busca, não é nele exatamente que a gente encontra, é dentro de nós. Mas segurança íntima a gente vai conquistando na medida em que vamos aprendendo, em que vamos entendendo o processo da vida, em que vamos entendendo os motivos pelos quais estamos aqui e agora. Mas querer e crer, são verbos e são ações, porque verbo é uma ação, necessárias para o nosso restabelecimento físico e psíquico. Vamos falar disso. Como é que anda o nosso querer? E como é que anda a nossa crença, a nossa fé e a nossa confiança em tempos tão desafiadores? Porque nós estamos vivendo tempos puxados, vamos combinar, né? A vida está puxada. A cada dia que a gente vive, se nós olharmos no entorno e muitas vezes para a nossa própria vida, nós vamos começar a questionar por quê? Para quê? Por que precisa ser desse jeito? E para que precisa ser? Mas quando diz que querer e crer são
essenciais para o nosso restabelecimento, que é o que a gente está buscando, porque quem não quer saúde? Embora a dor e o sofrimento batam a nossa porta, ninguém quer ficar parado ali, nem é para ficar mesmo. É para fazermos o movimento de sair, seja qual for a dor, seja qual for o sofrimento. Então a gente pode fazer uma outra pergunta: qual é a relação que a gente tem com a dor ou com o sofrimento? Será que a gente já entende isso? Por que é que precisamos ter dores no mundo físico e também no mundo espiritual? Porque nós somos espíritos vivendo uma experiência na carne, na dimensão material. Então a dor e o sofrimento pode acontecer tanto quando estamos na matéria e depois que saímos dela. Porque dor tem a ver com a nossa alma, tem a ver com o nosso estado de consciência, como nós estamos vivendo, onde é que nós estamos colocando o nosso pensamento, onde é que nós estamos colocando o nosso coração. E isso independe de estarmos aqui ou de estarmos já vivendo a nossa vida no mundo espiritual. Então, qual é a nossa relação com a dor? Será que a gente já entende isso? Para falar da dor, a gente também tem que falar da vida. Qual o sentido da dor, qual o sentido do sofrimento e qual o sentido da vida? O que é a vida? Né? Essa é uma questão que muitas vezes permanece. E a gente não tem que ter respostas prontas. Joana diz que a gente, mesmo com os avanços intelectuais que já conquistamos, é muito difícil para nós aprendermos o que é a vida. Precisamos caminhar um pouco mais. De qualquer forma, a gente tem uma vida física. Nós estamos aqui e agora. Qual o sentido dela? Para quê? Essa é uma pergunta que pode percorrer junto com a gente todas as etapas da nossa existência física. Porque na medida em que vamos aprendendo mais com a vida, mais com a doutrina, aprendendo mais com as experiências vividas, mais nós vamos aprendendo o sentido da vida. Mas estamos falando de dor. Tem um ditado antigo que diz que a necessidade é que ensina o sábio popular. Então, como é que a gente aprende? Pela necessidade. Vejam que a dor e o sofrimento fazem parte da natureza, de toda a criação. O rio, ele cava o próprio caminho por meio dos obstáculos. A pedra que rola também por esse rio, ela chega de forma diferente. Ela desce o rio e chega de forma diferente lá embaixo, modificada pelos obstáculos que ela precisa contornar. A árvore, quando ela é cortada e ela vai vir uma madeira, ela vai precisar passar por uma fornalha para se tornar algum outro objeto. A semente, quando ela precisa explodir para dar origem a uma árvore, também tem dor. E a lagarta? O maior exemplo que a gente tem, né, na analogia da transformação. Rompeu o casulo, traz dor, mas depois ela vira uma borboleta. Então João nos diz que está na criação, é da natureza. Nós vamos vivendo etapas de crescimento por meio da dor. Então isso traz uma primeira resposta para nós. A dor ainda é necessária. Nós estamos vivendo em que tipo de planeta, segundo a categorização trazida por Kardec? Qual é a categoria do nosso planeta? Provas e expiações. O que esse nome diz? Provas e expiações é um espaço onde nós vamos caminhar entre
dores para aprendizado. Estamos no caminho da regeneração, graças a Deus. Tomara que a gente escolha de verdade o caminho de um planeta de regeneração. Mas somos habitantes de um planeta de provas e expiações. O que é uma prova? Vamos falar de uma disciplina que depois até melhorou um pouquinho, que eu tinha mais dificuldade, que era matemática. Quem é bom de matemática aqui? Ou era? Levanta a mão aí para saber. Porque eu confesso, eu tinha que lutar um pouquinho, né? Mas quando começaram a trabalhar, tá legal. Mas depois começam a inventar de colocar letras junto de número. Aí começa a complicar quando as letras se misturam com os dois, né, Paulo? Complica a vida da gente. E aí a gente tem que aprender aquelas equações. Não tem jeito. É dureza, mas a gente vai ter que aprender se quiser mudar o patamar. Se quiser passar de ano, vai ter que dar um jeito, vai ter que aprender. E no final das contas, quando a gente consegue superar uma dificuldade, a gente olha para trás e diz assim: legal, eu consegui. Eu fui capaz de superar, de me superar. Porque os obstáculos externos muitas vezes nos parecem os maiores, mas os maiores obstáculos estão dentro de nós. É contra eles que nós precisamos travar uma batalha legítima, uma batalha real de autossuperação. Toda vez que nós passamos por desafios e dificuldades, a nossa própria doutrina nos leva a fazer esse tipo de reflexão, porque ela traz para a gente, né? Lá no Bem-aventurados Aflitos, no capítulo 5, ela diz para a gente assim: existem causas anteriores e causas atuais das aflições. Já ouviram falar disso, não é? Então, quando a gente fala de causa, a gente está voltando o nosso olhar para onde? Para o passado. Para fazer uma análise. Ok, eu estou passando por uma dificuldade agora. Então, eu faço uma análise das causas. Aquelas que estão nas minhas existências passadas, o véu do esquecimento não me deixa cessar. Mas os espíritos dizem para nós que 80% das nossas aflições têm causas nessa existência. Apenas 20% são das existências passadas. O que isso quer dizer? Que nós nessa existência, acho que girou, que nós na nossa existência temos feito escolhas talvez equivocadas. Então, se está nessa existência, a gente pode virar para trás e fazer uma análise do passado e das causas para ver por que eu estou vivendo determinada situação difícil agora. Isso é importante? É importante. Mas é melhor que a gente faça uma síntese para o futuro. E aí a gente muda a pergunta. A causa, eu faço a pergunta: por que isso está acontecendo? Mas quando eu olho para o futuro, eu pergunto: para quê? O que é que esta dor e este sofrimento está trazendo para mim de informação? O que é que eu preciso aprender? Porque nós espíritas somos criaturas bastante contraditórias. A gente aprende na doutrina que Deus é soberanamente bom, cheio de amor por nós e justo. A gente não aprende isso? Mas quando o desafio bate na nossa porta, a gente pergunta assim: por que? Só comigo que isso acontece? Eu sou o único injustiçado da face da terra. E a gente não entende que aquilo que a gente está vivendo não tem a ver com Deus, tem a ver com a gente. Sabe, quando a gente está pronto para viver determinadas experiências, nós atraímos esta experiência para nós. E isso faz lembrar, nos faz lembrar daquele texto, de uma instrução dos Espíritos atribuída a João de Jesus, que fala da paciência.
O texto começa assim, que a dor e o sofrimento, é mais ou menos isso, ela foi feita para os eleitos, aqueles que são eleitos por Deus. Aí a gente, como assim? Se eu sou eleito de Deus e eu que vou viver a dor? Porque é assim que acontece. Quando a gente está pronto para viver a experiência, a gente traz a experiência para a existência. E aí a gente pode olhar para o outro, assim, isso que a gente sempre tem de achar que a grama do outro é mais verde, que ele não sofre, que ele não passa por nenhum problema. E efetivamente, algumas pessoas a gente pode olhar e ver assim, poxa, aquilo que ele passa na vida é tão mais leve em relação àquilo que eu vivo. Não necessariamente é por merecimento. Isso é uma reflexão que nos cabe e que é bem interessante. Não necessariamente aquele que está vivendo uma vida mais tranquila nessa existência não quer dizer que esteja relacionado com o merecimento. Então, se eu olho para a minha vida e acho que a minha vida nessa existência é tranquila, me cabe também fazer uma outra reflexão. Talvez eu ainda não esteja pronta para viver as maiores dores que eu ainda precisarei viver. Porque a lei é de amor, a lei é de justiça, a lei é de misericórdia. Então, quando a gente não está pronto para viver dores mais desafiadoras, sofrimentos maiores, a gente ainda não vive. Porque a equipe de doutores que trabalha conosco no nosso planejamento reencarnatório diz assim: segura a tua onda. Se você for viver isso, você vai se comprometer mais. Espera um pouco. Aprende outras coisas que você precisa aprender de forma que você possa viver desafios mais duros, mais pesados. Então, os eleitos de Deus para viverem são aqueles que estão prontos. Veja uma coisa, pessoal, a gente vai viver exatamente aquilo que está aqui, é do nosso tamanho, da nossa estatura espiritual. Nem mais nem menos. Se alguém atira uma pedra e pega em mim, é porque está do meu tamanho. Se atira mais alto, não vai me atingir. Eu não tenho estatura para segurar aquilo. Então, a reflexão é: não existe casualidade, a dor é um mecanismo de aprendizado, e a gente vai vendo que no mundo de hoje, a gente entende que a vida não pode ter nada de difícil nem de triste. A gente entendeu de forma equivocada e até aprendeu isso, que é preciso viver sempre alegre. As redes sociais não nos deixam mentir. Quem já viu alguém chorando muito na selfie? Alguém já viu? Alguém chorando? Puxa vida, a pessoa na selfie é tão maravilhosa, ainda bota uma Photoshop para melhorar, para parecer lindo, maravilhoso, e tirar as imperfeições. Ou seja, é um pano que a gente coloca para encobrir a realidade. A vida não é assim. A vida é feita de altos e baixos. Ora, a gente vai viver alegrias, ora a gente vai viver tristezas. A dor é pedagógica, ela é educativa. Ela faz com que a gente caminhe, com que a gente ande. O mundo, o planeta, lá no início das nossas primeiras experiências, era muito hostil. E nós precisamos sentir dor, muito frio, muita fome, lutar muito para sobreviver. E com isso, o que a gente ganhou? Mais inteligência para poder caminhar. A gente foi descobrindo coisas para facilitar a nossa vida no mundo. E hoje a gente tem uma vida mais fácil do que a gente tinha lá no início. A gente vai aprender. Porque o objetivo é esse. Platão tem uma frase que, inclusive, Kardec faz referência a esse filósofo
na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala de Sócrates de Platão. Platão diz assim: se você está vivendo na vida e entende que não tem mais nada para aprender, e que aquilo que te acontece é sempre uma injustiça, você vai entrar em sofrimento. Isso Platão diz lá. Se você acha que não tem mais nada para aprender na existência, você já parou de viver. E isso não tem a ver com a idade cronológica, não tem a ver com a idade física, tem a ver com o teu olhar para o mundo, com o seu olhar que coloca você diante da possibilidade de crescimento. Então a dor, é importante a gente pensar também que a dor é um convite ao aprendizado, mas não é uma obrigação. Se todo mundo que passa pela dor aprendesse, a gente estaria rodeado de sábios. E não é isso que acontece. E o que acontece quando a gente não aprende? A gente fica igual cachorro correndo atrás do próprio rabo, vivendo as mesmas experiências. Não aprendeu, vive de novo. Não aprendeu, vive de novo. Então é aprendizado. Essa existência, nós estamos tendo oportunidade de acessar conteúdos que podem facilitar enormemente a nossa trajetória. Então estamos tendo oportunidade. Mas tudo isso faz muito sentido se a gente efetivamente se entende como ser espiritual. Se a dimensão material deixa de ter o foco exclusivo. Porque eu estou dizendo, a vida da matéria é importante, a matéria, o corpo é importante, ele é instrumento do nosso espírito, instrumento para o nosso crescimento. Onde está o equívoco é que quando a gente volta para o mundo, a gente se deixa seduzir pelas luzes, pelos sabores, pelos cheiros do mundo, e aí a gente muda de direção, a gente muda o foco. Esse é o nosso problema. A gente esquece que é um espírito, a gente esquece que a vida continua e muda o sentido da nossa vida. Nosso sentido se volta para aquilo que está do lado de fora. Quando eu estou querendo somente olhar ou só consigo olhar para o lado de fora, eu tenho desejos que não se satisfazem, ou seja, eu me satisfaço aqui, daqui a pouco eu quero mais. Eu convivo com a insatisfação permanente, porque o meu foco está lá fora. Então, qual é a proposta? Eu olhar para a gente como espírito e entender que a dor, ela vai fazer parte da vida e algumas são inevitáveis. É possível evitar a perda de um ente querido quando ele volta para o mundo espiritual? A gente consegue evitar isso? É possível isso? Não é possível. Quando chega o momento de um ente querido retornar, ele vai retornar. E não tem como você evitar essa perda. Muitas vezes a pandemia mostrou isso para nós. A gente vai viver perda de emprego, perda financeira, pessoas que não necessariamente voltam para o mundo espiritual, mas que vão se afastar, porque a vida vai levar a esse afastamento. Ou é a gente que se afasta. Então perdas a gente vai ter. A gente vai crescendo, vai ganhando idade, a gente pode entender, se não entende corretamente, se continua no equívoco, que a gente perdeu bom tempo da minha infância, bom tempo da minha adolescência, bom tempo da minha juventude, bom tempo que a gente está vivendo. Porque as oportunidades estão acontecendo agora. Por isso que é bom olhar para o passado, mas não ficar lá. O passado não é lugar de permanência. É lugar de aprendizado. E a gente segue em frente. É importante a gente refletir sobre isso. E aí, João pergunta: o que é a doença? O que é a doença? Se a gente pensar que dor de cabeça é uma doença, que o câncer é uma doença,
que a doença renal ou coronária é uma doença, seja qualquer doença do corpo ou psíquica é uma doença, a gente ainda não entendeu bem. Porque tudo que a gente tem são apenas sintomas. Porque a doença está onde? Dentro do espírito. Nós somos doentes no espírito. Aí o corpo manifesta um sintoma para dizer para a gente assim: opa, o que foi que você esqueceu? O que é que você está precisando refazer, reconstruir? Sintoma não é doença. Sintoma é sinal. Sintoma é informação que diz para a gente: alguma coisa precisa ser feita, alguma coisa precisa ser corrigida. E Joana continua então para nós: para alterar qualquer quadro de doença, porque se a gente fala assim, parece que a gente pode e deve estacionar na doença. Não é disso que a gente está falando. Estacionar na dor, no sofrimento, é morbidez. A gente precisa fazer um movimento para sair dela e entender quando no Evangelho se fala de resignação. Resignação não é inércia, não é ficar parado. Resignação é ter uma ação dinâmica, uma ação ativa, que nos permita fazer um movimento para sair daquele espaço da dor e daquele espaço onde eu estou vivendo um sofrimento. Então eu preciso querer profundo, porque quando eu quero de verdade, eu consigo alterar o meu quadro psicofísico. Eu altero meu psiquismo e altero também o meu corpo. Então a gente vai aos poucos fazendo uma libertação dos elementos perniciosos, dos distúrbios que surgem na emoção, na mente e no corpo. Você quer mesmo sair desse espaço? Você quer sair daquilo que você considera doença? Doença emocional, doença do corpo, doença moral, seja qual for. Porque a gente sempre pode refazer, reconstruir, recomeçar. Mas Joana diz que é preciso querer. É uma decisão pela saída da acomodação e do medo de novas responsabilidades. Porque às vezes a gente está na dor e prefere ficar nela, porque é bem conhecido. E aquilo que é desconhecido me traz insegurança, me traz medo, e eu fico paradinho ali sem fazer a mudança necessária para sair desse estado. Então aqui tem um investimento forte, sério, no nosso querer. Eu não quero mais estar onde eu estou. Eu quero mudar o patamar. Eu quero sair. Já viu assim? Porque a ascensão é como se a gente estivesse subindo uma escada. Mas se eu me recuso a subir o degrau, eu fico ali caminhando, bato com a cabeça na parede, dando um em ponta de faca o tempo inteiro, vivendo as mesmas experiências. Chega uma hora que eu bato tanto com a cabeça na parede que eu olho para cima. Quando eu olho para cima, eu vejo que tem um degrau que eu posso subir. Chama-se alcance. Mas a gente está acostumado, funciona por condicionamentos, funciona por aprendizados, fortalecidos, sedimentados, muitas vezes em muitas existências, e não faz o movimento necessário. Quantas vezes a gente diz assim: eu quero então, vou falar de mim, tá? Porque de mim eu posso falar com tranquilidade. Quantas vezes você quer emagrecer, fazer exercício físico? Olha para mim, tem cara de quem faz o esforço necessário. Mas não tem querer profundo. Porque se tiver querer profundo, a gente faz. A gente transforma, a gente modifica. E a gente dá um salto. A dor é para dar salto de consciência. Para aprendermos quem somos e o que vamos precisar fazer nesse caminho, nessa rota. Gibran, quando eu era adolescente, eu li um livro chamado O Profeta. Um livro desse tamanho. Na época, claro que eu não entendia a profundidade do texto de Gibran. E aí ele caiu na minha mão assim e falou assim: puxa vida, que coisa mais fantástica e profunda são as palavras de Gibran.
Então ele diz assim: muitas de vossas dores vós mesmos escolheste, porque a gente esquece isso, né? E é o remédio mais amargo com o qual o vosso médico interior cura o vosso eu doente. Ou seja, onde é que está a possibilidade de cura? Não está fora, está dentro de nós. Portanto, confiai nesse médico interior e bebei seu remédio em silêncio e tranquilidade, porque sua mão, embora pesada e dura, é guiada pela suave mão do invisível. Quanta sabedoria! Quanta sabedoria nós falamos. Num livro, era um texto bem pequenininho, onde ele abordava vários temas. Eram perguntas que se faziam. É isso. É ouvir a nossa voz interior e saber que aquilo que a gente está vivendo tem uma relação direta com o nosso crescimento. A gente quer crescer? Quer crescer em espírito? É preciso fazer a nossa parte. E a gente vai aprendendo que a dor é necessária, mas o sofrimento é uma escolha. O que isso quer dizer? Que as pessoas, algumas pessoas, vivem situações de dores muito semelhantes, mas vivem aquela dor de forma muito diferente. Umas passam pela dor se vitimizando, ou seja, sendo vítimas das pessoas, do mundo, das circunstâncias, se recusando a aprender. Outras conseguem caminhar de forma diferente, trazendo leveza. Trazendo leveza, uma leveza que é fruto da compreensão. Que é a compreensão daquilo que se precisa viver. Que é a compreensão de que o espírito precisa dessa lapidação como qualquer coisa da criação, como eu falei, da madeira, do rio, da pedra, do próprio diamante, que fica lindo depois na lapidação. O que é lapidar aquela pedra que vai se tornar um diamante brilhante? Lapidação é bater nela o tempo todo para depois ela se tornar uma pedra brilhante. Nós não somos diferentes dos outros elementos da criação. Precisamos das mesmas coisas. Então é acreditar nessa voz interna que diz: é preciso viver. E você tem condição para isso. É preciso crer, além do querer. E Joana diz que a crença vem com a nossa maturidade emocional e humana. Ela pode ser instintiva, ou seja, inata, automática, natural. De alguma forma dentro de nós, a gente desde sempre precisou acreditar. Precisou confiar em alguma coisa para poder continuar e sobreviver. E depois o conhecimento. O conhecimento traz para nós a possibilidade de uma elaboração lógica e racional. Então, a gente trabalha racionalmente o que já existe dentro de nós. A crença, a fé, a confiança. Então, para sair do lugar onde estamos, das dores que estamos sentindo, ou vivê-las de uma maneira diferente, viver as experiências de uma maneira transformada, transformadora, eu preciso querer e preciso crer. Associado ao querer e o crer, nós vamos falar da vontade. Leon Denis nos diz que no livro O Problema do Ser e do Destino, que já foi o problema do ser e do destino da dor, mas agora no livro mudou, né? É só o problema do destino do ser. Nesse livro, ele fala das potências da alma. E uma das potências é a vontade, que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, chama de alavanca. Então eu quero, eu creio, eu preciso de uma alavanca para fazer esse movimento, que é a vontade, que segundo Leon Denis é a maior
maior potência que nós temos na alma. Associado à vontade, a gente vai trazer um outro elemento, que é o da força. Então, muitas vezes a gente já ouviu ou já usou a expressão: eu não tenho força de vontade. Isso não é verdade. Todos nós temos vontade e temos a força da vontade, só que a gente escolhe não exercer. Nós temos muitas forças dentro de nós. Por exemplo, a cólera é uma força de explosão. Mas a vontade é uma força de persuasão. É uma força de continuidade. É uma força de perseverança. Eu estava falando agora mesmo do exemplo, do emagrecimento, da vida não sedentária. Eu escolhi não ter força de vontade para fazer essa mudança. É uma escolha. Seja qual for, eu estou trazendo esse exemplo, mas pode ser aplicado em qualquer coisa na nossa vida. Eu escolho não usar essa força que existe dentro de mim, associar então essa força à vontade, que é essa potência maior, associando um querer profundo e uma crença nas minhas possibilidades. Há uma crença que faz com que eu acredite em mim mesmo e me permita viver de forma diferente. Me conceda isso. E para fazer dessa forma é preciso ter o quê? Maturidade. Porque a maturidade traz para nós responsabilidade. Para fazer as mudanças, para sair do sofrimento, para atenuar a dor, é preciso olhar naquilo que eu posso fazer, sem apontar o dedo para fora, sem ficar responsabilizando ou culpando o outro por aquilo que me acontece. Ou é o governo, ou é o mundo, ou é quem vive comigo, o marido, a mulher, o filho, mãe, pai, gato, cachorro, papagaio, está sempre fora. E não é isso. Nós estamos vivendo um momento em que a gente está sendo convidado de uma forma muito séria a viver a nossa responsabilidade, a viver a nossa vida com as nossas próprias mãos, cientes de que as escolhas são nossas e não do outro. Isso é crescimento, que só a dor pode fazer se eu escolho aprender com ela. Se eu quiser ficar ali como vítima, eu vou ficar, porque ninguém vai tirar você dali, só você mesmo. E a gente pode estar perdendo uma grande oportunidade de fazer a transformação que a vida está convidando, que a gente vem aqui, ouve as palestras, falamos dos mesmos temas, de diferentes maneiras, com diferentes palestrantes, mas os temas não mudam muito. Eles falam as mesmas coisas para nós, falam de nós e para nós. A começar com quem estuda para falar. É assim. Mas nós, por comodismo, por inércia, continuamos fazendo as escolhas equivocadas do passado. Victor Hugo diz assim para a gente: a perda das forças, olha que coisa importante para a gente refletir. A perda das forças não esgota a vontade. Crer é apenas a segunda potência. Veja que esse texto não tem nada a ver com o texto de Joana, mas ele conversa com tudo que Joana traz nesse capítulo 1 do livro Jesus e Atualidade. Então, a perda das forças não esgota a vontade. Crer é apenas a segunda potência. A primeira é querer. As montanhas proverbiais que a fé transforma nada valem ao lado do que a vontade produz. Ou seja, é preciso querer, é preciso crer e é preciso vontade. E aí a gente estava preparando o estudo e a gente estava lembrando daquela música, que o Tim Maia cantava. Vocês lembram?
Qual é a música que ele cantava, que ela falava? Que ele falava o nome é azul da cor do mar. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito para contar e dizer o que aprendi. Na vida a gente tem que entender que uns nascem para sofrer, enquanto o outro rir. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Lembra disso? Ter na vida algum motivo para sonhar. Ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Lembram dessa música? É porque os poetas, eles captam, né? Eles captam o que a gente sente na alma. Todo mundo sente a mesma coisa, cada um do seu jeito. Mas todo mundo sente. Então a gente um dia aprende sim que a vida é feita de altos e baixos. Uma hora a gente sofre, outra hora não. Mas a gente vai aprendendo com tudo. Então é preciso querer profundo, é preciso crer, aproveitando esse instinto que a gente tem, essa coisa inata e a lógica que o conhecimento traz para nós, com essa vontade, com essa fortaleza que a vontade traz. Então é preciso usar a força da sua vontade, então é preciso ter perseverança, é preciso ter constância. Não podemos ter dúvidas. O que eu quero dizer com não podemos ter dúvidas? Imagina um alpinista subindo uma montanha. Ele sabe aonde ele quer chegar. Ele quer chegar lá no cume da montanha. Ele olha muitas vezes ali no meio do caminho e ele tem que decidir se ele vai por um lado ou se ele vai por outro. Então eu posso ter dúvidas em relação aos meios, mas não em relação à minha meta. Onde é que eu quero chegar? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu propósito? Eu posso mudar alguma coisa. Aliás, eu devo mudar muitas vezes de rota, mas eu tenho que ter certeza de onde eu quero chegar. E para chegar aonde eu quero chegar, eu preciso ter perseverança, eu preciso ter constância, eu preciso usar a força da minha vontade. Isso aqui, pessoal, é uma pedra de afiar. Então, a gente, pensando na pedra de afiar, a gente vai pensar que ela afia instrumentos de corte. Então, uma faca, um instrumento de afiar, ele pode te desgastar ou te tornar mais firme. Depende do aço de que você é feito. O que é a dor? Uma pedra de afiar. Dependendo do aço que eu vou ter construindo em mim, ele vai me amolar, me afinar e me colocar na direção, ou vai me desgastar. O que eu vou querer? E aqui é um frio. Eu posso entrar na dor e no sofrimento de várias maneiras, mas eu só saio por uma, pela vontade, pela escolha que eu fizer e pelo exercício dessa vontade firme. E aí a gente lembra, aqui nesse momento, do paralítico. Lembra da passagem que está em Mateus, está em Marcos, quando está em Lucas? Lembra do paralítico que queria falar com Jesus? Lembra disso? Ele não conseguia. A multidão era enorme. Ele não conseguia chegar até Jesus. Mas ele queria de forma profunda. Ele acreditava que Jesus podia trazer sua cura. E ele mobilizou esta força poderosa da vontade dentro dele. E ele conseguiu 4 pessoas que suspenderam seu corpo e baixaram dentro da casa para que ele pudesse falar com Jesus. Vocês acham que esse paralítico queria pouco? Acreditava pouco? Usou pouco da vontade
dele? Não. Ele queria muito ser curado. E olha que Jesus dizia assim para todo mundo que chegava perto dele: que queres que eu te faça? Vá, tua fé te curou. Ele não dizia que era ele que tinha curado. Vai que sua fé te curou. Então, ele queria muito esse paralítico. Ele tinha fé, ele tinha confiança. Ele queria sair daquele lugar de paralisia, onde ele tinha sido mantido até aqueles dias. E mobilizou tudo que ele pôde para chegar até o Mestre. Porque ele tinha certeza que quando ele chegasse ali, ele poderia encontrar a cura. A gente está chegando perto do Mestre. Dentro das nossas dores, nós estamos encontrando Jesus, ou nós estamos esquecendo dele? Desse amigo de todas as horas, esse divino companheiro de quem a gente se afasta, mas que não se afasta nunca de nós. Será que a gente lembra de Jesus? Será que a gente está fazendo todo esse movimento a exemplo desse paralítico para receber a cura, seja do que for que a gente está querendo curar? Então a gente vê o exemplo no conto de fadas. Já viram no conto de fadas o que acontece? Chega um príncipe para salvar a princesa, ou a donzela, ou a mocinha que está presa com um dragão, por exemplo. Vocês já viram na história do conto de fadas o príncipe perguntar: quem deixou ela ir? Quem foi o responsável? Eu quero saber quem foi. Por que ela foi? Para quê? Ele não pergunta nada. Ele vai. Ele vai para salvar a mocinha. E aí vocês já viram que quando ele está no caminho, começam a surgir algumas ferramentas de ajuda. Ele encontra um doente, uma fada, alguém que indica o caminho. Ele encontra uma informação em algum lugar. Ele olha para o céu e entende uma mensagem. O que é isso? Quando você quer e quando você está na busca do seu coração, com querer, com crença, com fé e com vontade, aí a gente diz: o universo conspira e as ferramentas aparecem e você vai conseguir caminhar e chegar lá no seu objetivo. Os contos de fadas, simbolicamente, mostram esse movimento. O príncipe vai e briga com o dragão. Ele quer lá saber quem é aquele dragão, ele vai lutar com ele para chegar no objetivo. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa meta. E aí a gente pode pensar que quando a gente está imerso na dor e no sofrimento, muitas vezes a gente fecha portas e janelas e as cortinas também e se recusa a ver a luz. A luz que está fora e a luz que está dentro. Porque nós também somos luz. Mas chega um dia que a gente está tão cansado da dor, do sofrimento, da escuridão, que a gente resolve abrir a janela. E quando a gente abre a janela, entra a fresta de sol, pela fresta da janela, a luz do sol. O sol sempre esteve ali. Nós, ou aquele que fechou a janela e a porta, é que em algum momento entendeu que não havia sol. Mas chega um momento em que a gente entende que pode sim abrir a porta, abrir a janela, encerrar as cortinas e deixar a luz de fora encontrar a luz de dentro. E nós vamos entender a dor e vamos escolher não fazer dessa dor um ponto de sofrimento. É sempre uma escolha nossa. E aí a gente
encerrando, já falando de sol, a gente lembra de uma outra música. Lembram dessa? Em dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Em medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E o resto, quem lembra? Se quiser saber Pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, Pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. muita paz. Gratidão imensa pelas reflexões trazidas para a gente nessa tarde de hoje. Muito obrigada. É isso, gente. Deixa a luz do sol entrar, né? Também tem aquela música, né? Vamos passar para a segunda parte da palestra, que é a hora do passe. Por favor, vocês podem permanecer em seus lugares. Só um minutinho, vou botar mais uma ali. Pedimos aos passistas para se posicionarem. Pensando em Jesus. Graças a Deus.
andar no seu caminho, Mestre Jesus, que veio até aqui nos ensinar. Tu sabes o que está no nosso coração, cada um de nós, e o que cada um de nós necessita. Com esse estudo da Jane, vamos também pensar, Jesus disse, seja forte e corajoso e tenha bom ânimo. Jesus não se agrada de quem não tem bom ânimo. Que nós tenhamos forças e resignação para passar esses sofrimentos. Que nós estamos nesse mundo de provas e expiações. Vamos juntos pedir pelo nosso planeta, pelos nossos vizinhos, a todos necessitados, pela paz, pelas pessoas que tiveram vidas perdidas, parentes perdidos com esse terremoto. Vamos pedir pelos necessitados, pedir pelas pessoas que colocamos os nomes nas caixinhas de desencarnados e encarnados, e todos aqueles que passam pela nossa tela mental, meu Pai. Vamos agradecer o estudo trazido pela Jane, pedir por ela, pelos seus familiares, pela sua vida, que ela possa continuar trazendo para nós os seus estudos, suas reflexões, que é tão proveitoso, que a gente consiga cada dia mais estarmos mais aptos a sermos mais evoluídos. Vamos pedir também, meu Pai, que fluidifique as nossas aguinhas que colocamos lá fora e que consigamos sair daqui mais fortes, mais corajosos, com mais bom ânimo do que chegamos. Muito obrigado, Senhor. Que a paz de Deus esteja conosco. Graças a Deus.